Hoje nós vamos calcular, né? Vou fazer um exercício para calcular o rotacional e o divergente de um campo vetorial. Então, o rotacional e o divergente são duas operações que vocês aprenderam lá em cálculo, né? Que a gente está revisitando aqui no contexto de física básica, né? E são a operação de divergência e de rotacional, ela envolve dois vetores, digamos assim, um campo vetorial, que é o campo F, aqui escrito como um exemplo de campo vetorial, né? E um operador vetorial que atua nesse campo. Então, esse operador vetorial, ele vai medir variações com certas propriedades, né? Conforme a gente atue ele, depende da maneira que a gente atue ele nesse campo vetorial. Então, dois pontos a considerar. Então, é muito comum considerar que quando a gente fala de um campo vetorial que tem componentes nas três direções, I, J, K, né, que a componente na direção X só tem dependência no X, que a componente na direção Y só tem dependência no Y e que a componente na direção Z só tem dependência no Z. Isso não é verdade. Então, quando você vai atuar esses operadores, você tem que tomar cuidado com o fato de que as dependências das componentes, né, em relação às coordenadas x, y, z, elas são independentes do fato de você estar olhando o x, y, z. Então, aqui vocês olham na direção I, né? Na direção I, a gente vê que a gente tem uma dependência da componente do campo F na direção I, que é o Fx, tanto em x quanto em y, tá? Então, isso é um ponto. E o segundo ponto é, operacionalmente, como é que a gente, por exemplo, calcula a divergência de um campo vetorial? Então, você tem que operacionalmente pensar que você está tratando de dois vetores, um vetor que é um operador vetorial, né, que é esse operador nabla, né, e o outro que é um campo vetorial. E aí você vai fazer, no caso da divergência, um produto escalar, né? Lembrando que, então, se a gente quiser, a gente chama aqui, né, de Fx, só para ficar mais simples na hora de escrever, Fy e Fz, né? E aí a gente lembra que no produto escalar é verdade que o versor I com I, né, dá 1, ou seja, se a gente tem os dois versores na mesma direção, o ângulo entre eles é 0, a gente só se preocuparia com o tamanho dele, né? E só que isso, no caso de versor, ele é unitário, né? Então, ele tem tamanho 1, né, por construção. Então, o produto escalar dá sempre 1. E se você pegar aí com J, por exemplo, ele dá 0. E assim por diante, né? Posso fazer isso para todos eles. Então, quando eu vou calcular a divergência desses dois, desse campo vetorial, né, o que a gente faz? A gente escreve... eu vou simplificar também aqui, né? Vou pôr assim, olha, del x, tá? Del y, del z, entendendo que del x é del x, né? É esse cara aqui, tá? E aí vou calcular o produto escalar dele com fx, fy, fz. Quando a gente faz esse produto escalar, a gente já sabe que, né, as componentes, né, você poderia escrever, a gente escreveu aqui de uma forma, mas a gente poderia ter escrito explicitamente, como está escrito aqui em cima, e aplicado a distributiva. Ao aplicar a distributiva, só sobrariam as componentes quando I, né, quando a gente aplicasse a distributiva desse del xi em I, só sobraria essa componente. Na prática, o que eu quero dizer é que eu vou ter del x, né, de x mais y, como se calcula um produto escalar, mais del y da componente fy, que é menos x mais y, mais del z da componente z, que é menos 2z. E aí faz esse produto, agora faz as derivadas. Então, del x de x mais y, né? O y é uma constante em relação a x, desaparece, então isso aqui dá 1. Del y vai dar 1 também, esse cara desaparece, não tem a dependência, né? Então fica del y, que é 1, né? E del z dá menos
2. Então, esse cara, né, esse campo vetorial tem divergência igual a 0, tá? Por quê? Porque vai ficar mais 2 menos 2 igual a 0. Então, esse aqui é um campo cuja divergência é nula, tá? Como a gente calcula o rotacional desse campo? O rotacional desse campo, né? Vou escrever aqui o rotacional. Ele é um produto vetorial. Então, ele vai ser representado por meio de um determinante, né? Você coloca aí J, K, aí você coloca del x, del y, del z, fx, fy e fz, né? Aí, para calcular, eu gosto de fazer aqui, que a gente não tem chance de errar, né? Del x, fx, del y, fy. E calculo o determinante aqui, né? Então, calcula na direção y, dá del y. Então, vai ficar esse determinante, né? Você vai fazer nas 3 direções. Então, na direção y vai dar isso aqui positivo. E esse cara aqui negativo, né? Na direção J, a mesma coisa, e na Z, né? Eu vou já mudar para preto e ir fazendo a conta. Então, vai ficar, na direção I, vai dar del y fz, del y de fz, menos del z de fy. Na direção J, né? Vai dar del z de J, del z de fx, menos del x de fz, que vem daqui, né? Então, na direção J, você pega esses dois caras, esse aqui positivo e esse aqui negativo, que foi o que eu escrevi aqui. Del z de fx menos del x de fz. E na direção K, vamos ver se eu consigo fazer pequenininho aqui. Mais, na direção K, tá? Vai dar del x de fy menos del y de fx, coube, tá? Aí vamos calcular os componentes aqui. Eu queria já fazer direto aqui, pra gente não errar. Então, del y de fz. Fz é esse cara aqui. Então, não tem... Opa, tem aqui não tem esse chapéuzinho, né? Pronto. Tá? Né? Aí, quando você vai calcular a derivada em relação a y, a componente fz está aqui, é menos 2z. Não tem dependência no y, então esse cara dá 0. Quando você pega a componente y e toma a derivada em relação a z, também não tem dependência em z. Então, esse cara também dá 0. Quando você pega a derivada em relação a z de fx, né, também não tem. A derivada em relação a x de fz também não tem. Vai dar 0 tudo? Aqui vai dar 0, né? E a derivada em relação a x de fc... não vai dar 0 não. Então, só apagar aqui. Não tem componente i, não tem componente j. Vai ter só componente k. Então, vamos lá. Vai ter componente k, sim. Por quê? Porque quando eu calculo a derivada em relação a x de fy, o fy está aqui. Derivada em relação a x dá menos 1. Certo? E aí, eu vou calcular menos a derivada em relação a y de fx. Derivada em relação a y de fx, né? É 1 positivo. Tá certo os sinais aqui, né? Esse cara aqui dá del x de fy dá menos 1, que atua só nesse menos x aqui. E aí, só esse menos vem daqui. E del y de fx, né? Fx, derivando em relação a y, vai atuar só nesse cara daqui e vai dar 1 positivo, tinha o sinal de menos na frente. Então, isso aqui vai dar menos 2 na direção K. Então, o rotacional, portanto, o rotacional desse campo F é menos 2 na direção K.
ok? Um exemplo simplesinho como que a gente calcula divergente rotacional.